Voltamos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje com o tema personalismo, além do indivíduo massa. Oi, Valderes, tudo bem? Valderes, um abraço, Valderes. Como é que tá aí as coisas? Então estaremos hoje com a Fernanda Marques Lisboa, terapeuta, especialista em neurociência e desenvolvimento humano, para tratar deste tema que com essa estrutura eu não conhecia, confesso. Talvez a gente conheça alguns conceitos dentro. Esclarecer a importância de compreender esse tema e como ele é relevante e atual, né? Ele surge dentro de um determinado momento da história. Oi, Nanda. Oi. Aí, o pessoal está nos ouvindo bem? O pessoal está conseguindo... Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Estou sim. A pergunta, Nanda, tá tudo certo? Tudo bem? O sinal, é bom ter o sinal aí? Não, não tem uma surpresa? Eu acho que tá chovendo um pouco, pode ser que tenha alguma oscilação, mas Tá. Ok, então. Eu estava apresentando, Nanda, a internet tá pessoal. boa. Oi, Fabi. A Nanda, então, eu conheci ela no início do projeto Furo do Alfinete, e desde então a gente vem conversando, né? Vem conversando. Ela, através dela também conheci outras pessoas que vieram aqui para o Furo do Alfinete, e a gente foi estendendo, ampliando essa rede, esse continente, né, chamado Furo do Alfinete. Então é uma alegria muito grande ter a Nanda aqui. A Nanda, que é terapeuta, especialista em neurociência e também desenvolvimento humano. Atualmente reside em São Paulo, onde atende de forma online apenas, né, Nanda? O atendimento terapêutico. Online, agora eu vou atender também. Ah, muito bem. Já ouviu falar em mediação? E o tema escolhido, na verdade, ela sugeriu o tema, ela me questionou depois de uma live que eu fiz com um convidado se ele havia abordado esse tema. Eu disse, não, acho que ele desconhece, eu também desconhecia esse tema. Então, o personalismo, ele surge dentro de um contexto histórico e ele também acaba se tornando um movimento, né, com várias nuances de vários pensadores que também abordaram essa temática. Por isso, o tema personalismo, além do indivíduo massa, porque agora apareceu... Tá... Ô, Nanda, tá bem Eu tô ruim a tentando coisa. ajustar a luz aqui, eu acho que a luz tá um pouco fria, né? Eu só tô com luz fria aqui, mas não tem problema. Ficou um Eu pouco pálida, estou né? com Vamos um lá. pouco de receio, Nanda, porque o sinal ele está oscilando bastante, sabe? O pessoal está assistindo bem a Tá Nanda aí? ruim. É, aqui a gente está com chuva, pode ser que oscile um pouquinho a internet. Tá, mas vamos embora, vamos para cima. Então, é uma alegria muito grande, Nanda, de ter aqui no projeto Furo do Alfinete, esse projeto A que alegria é minha. vem sendo Eu que construído agradeço. há muitas mãos, né? E para poder situar o nosso convidado, o nosso costureiro e costureira da alma, eu sempre costumo ler, né, uma introdução que a gente constrói para poder situar, né, quem está nos acompanhando do que se trata esse tema. Então, sem delongas, para não tomar muito tempo da Nanda também, eu vou ler a introdução brevemente. Pode ser, Nanda? Claro. E já vou passar direto aí para as questões para a Nanda nos esclarecer melhor e compreender a importância desse tema. Eu confesso que encontrei bastante dificuldade de achar material, né, aqui no caso no Brasil, né, de pessoas que se debruçaram com afinco e com profundidade sobre esse tema, disponibilizando conteúdo. Ele tem muito na parte espanhola, né? Tem até uma associação espanhola sobre personalismo. Mas vamos lá, então. Vivemos num tempo em que o ser humano é constantemente medido, classificado, reduzido e funcionalizado. Fala-se muito em direitos, desempenho, saúde mental, identidade, mas cada vez menos se fala da pessoa como mistério, como valor absoluto, como centro real da vida social, clínica e espiritual, por que não? Entre o individualismo que isola e o coletivismo que dissolve, algo essencial se perdeu: a compreensão de quem somos. É nesse horizonte que o personalismo se torna urgente, não como ideologia, mas como chave de leitura da realidade, não como técnica, mas como fundamento antropológico, não como discurso abstrato, mas como resposta concreta à dor,
a fragmentação e a busca de sentido. Nesta live, vamos dialogar sobre o personalismo a partir do pensamento de Juan Manuel Burgos, percorrendo seus fundamentos filosóficos, implicações terapêuticas e sua profunda convergência com uma visão integral do ser humano. Uma conversa que toca a razão, afetividade, corpo, liberdade, relação e transcendência. Mais do que conceitos, trata-se de reaprender a olhar a pessoa e talvez reaprender a olhar a si mesmo. Então, novamente, né? Seja muito bem-vindo, Nanda. E aí perguntamos já, sem delongas, o que significa afirmar que a pessoa é um quem e não um quê? Quais são as consequências dessa afirmação para a forma como tratamos o ser humano hoje? Fique à vontade, Nanda. Então, o personalismo, ele vai colocar a pessoa no centro, né? Não de forma antropocêntrica. Esse ponto é muito importante, né? Porque algumas pessoas podem confundir o que é colocar a pessoa no centro, né, com sua dignidade como pessoa humana, né, com uma perspectiva antropocêntrica, e não necessariamente antropocêntrica, mas sim no sentido da dignidade humana, de você pensar na pessoa humana como centro e como fim, e não como meio, né? Que em outras correntes, como individualismo e coletivismo, é diferente, né? A gente pode perceber que eles têm uma perspectiva diferente do ser humano. Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre o individualismo, as diferenças, né, entre o individualismo, o coletivismo e o personalismo, as pessoas, assim, de caráter bem introdutório, né, essa live, até porque o tema é bem no Brasil, até para estimular que as pessoas pesquisem sobre, né, tem pouquíssimo material, né, como você falou, tem um vídeo do professor Joel Gracioso, né, falando sobre personalismo. Nós temos vários personalismos em vários locais, né, que foram diferentes, né? Então, a gente tem um personalismo mais católico, vamos dizer assim, né, e ele é bem coerente com a visão do catolicismo, que não vai muito, nem tanto, porque, assim, aconteceu no início, né, do século XX, uma crise, né, em várias esferas, mas uma crise social e econômica, enfim, a gente viveu um momento muito conturbado e é aí que surge, né, o personalismo como uma terceira via, né? A gente pode observar tanto em regimes totalitários como fascismo, nazismo e comunismo, essas distorções, né, de visão do que é a pessoa humana. E, enfim, ele surge como um antídoto, como um remédio, como uma forma diferente de pensar o homem não como um meio, né? No coletivismo, a gente vê o homem como massa, né? Ele acaba sendo massa de manobra, né? Fica algo muito uniforme. E a gente sabe que as promessas, né, que fazem, né, principalmente filosofia de tipo marxista, enfim, a gente sabe no que dá, né, o que vai acontecendo com a sociedade, e o personalismo também não é ideológico, ele não coaduna com esses movimentos ideológicos. Já no individualismo, a gente pode perceber também uma visão mais utilitarista, né, do homem. E alguns movimentos ideológicos surgiram, assim como o feminismo, né? Eu até tinha comentado contigo, até nesses dias, faz pouco tempo, o padre Paulo Ricardo estava dizendo que foi, até as pessoas não entenderam muito bem, né, a relação entre o capitalismo e o feminismo, né? Lógico que tem
diversos fatores que fazem esses movimentos ideológicos, né? Mas é uma forma de pensar individualista e não personalista. Então, essa, essa via, né, seria para resgatar justamente essa perspectiva da pessoa humana, né, que a gente pode ver, assim, cada um vai se identificar mais com algum pensador, né? Eu gosto bastante do São João Paulo II, né, do Karol Wojtyla, da Edith Stein. A gente tem alguns tomistas, né, também, e a gente vê que se alinha perfeitamente, né, com a doutrina social da igreja, enfim, com essa visão do homem que não vai nem para um lado nem para o outro, que acabam gerando graves problemas, né, que a gente já viu durante esse tempo, né. A gente vive também até hoje, no momento, né, foi um processo histórico, né, a gente vive até hoje também um momento muito conturbado, né, de crise mesmo no homem, né, na sociedade. E o personalismo tem essa visão do homem em relação à comunidade, ao outro também, como um ser relacional, né, buscando diálogo também. A gente tem um personalismo dialógico, agora, não no sentido, a gente tem que observar alguns termos que são um pouquinho elásticos, que podem confundir algumas pessoas, alguns católicos assim mais tradicionalistas, podem estranhar e podem achar que realmente tem alguns personalistas, alguns pensadores que vão partir um pouquinho mais para o existencialismo, para o humanismo. No entanto, tem outros que vão ser vão estar bem alinhados ali com a tradição da igreja, com a visão do homem, com a doutrina social da igreja, né? E tem também uma constituição pastoral no Conselho Vaticano II, no Concílio Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, né? Que significa alegria e esperança, né? Que é bem importante a gente enfatizar algumas partes e a gente ver o que foi escrito ali, né? Então, quem puder pesquisar e ler sobre, a gente também pode deixar alguma bibliografia aqui, né, de recomendação, que realmente tem muito material não assim disseminado aqui no Brasil, né? Mas a gente está engatinhando ainda, né? Ainda está começando a conhecer o personalismo, quais foram, né, os principais pensadores, né, como ele foi em cada país, em cada momento, né? Então, ele vai ser diferente, por exemplo, na França, na Itália, enfim, em cada local ele vai ser diferente e cada pensador vai, né, ter, assim, não tem uma uniformidade, né? Tem diferenças entre eles. Boa noite, Leila. Obrigada. Leila fez uma formação, né, um curso na Associação Espanhola, né, que eu até te indiquei também. Quem puder também entrar, tem aqui a página no Instagram, né, tem algumas formações que eles oferecem, os cursos, teve um agora há pouco tempo, dia 14, né, é bem interessante. Nanda, tu me fez lembrar, enquanto estava falando, estava tendo aqui meus insights, né? A minha formação é na área da história e quando eu entrei na faculdade, boa noite, professora Leila, tudo bem? A professora Leila em breve estará aqui conosco, uma alegria também tê-la aqui. O pessoal da Guerra da Informação também está aqui, não deixe de acompanhar, um canal sério que trata a informação com seriedade, né, com clareza em relação aos acontecimentos geopolíticos, principalmente. Personalistas importantes, Karol Wojtyla, Edith Stein, Manuel Burgos, isso mesmo, professor? Perfeito, são os meus favoritos. Então, Nanda, eu estava me recordando aqui dessa tua fala, da distinção dos termos, né, da expressão, o individualismo, o coletivismo e o personalismo.
Eu me recordo, na universidade, quando entrei, totalmente cru, né, por assim dizer, ouvia muitas expressões, e dentre elas, essa questão que tu acabou de pontuar. Eu tinha um colega meu que ele dizia assim, não, Hugo, não seja massa de manobra, ele dizia, sabendo que ele se identificava com o espectro coletivista, né, de uma visão mais progressista da história. Por outro lado, tinha pessoas que falavam, ah, mas o capitalismo ele acentuou o individualismo desacerbado, essa coisa totalmente voltada para o indivíduo. Então a gente está falando de extremos, né? E aí até tu me mandou um material que não sei se pudesse comentar um pouco, né, dessa distinção. Quem é o sujeito dentro do individualismo, do coletivismo e do personalismo? E esses aspectos dele, né? Liberdade, a relação, a verdade, o risco, a promessa. Não sei se tu queres que eu é, compartilhe ou tu pode falar algo sobre. Cada um fala um pouco sobre, a gente vai, né, interagindo, mas a gente tem no capitalismo essa questão do materialismo, né, do aburguesamento, né, dessa visão mais egoísta mesmo, né, do indivíduo e da questão da não interferência do Estado, né, que, por um lado, assim, para a parte econômica, né, ela é boa, e a gente vê até países que são ditaduras comunistas usarem um capitalismo, né, como economia, né, um capitalismo de Estado, né, que seria. Então, uma coisa híbrida ali. Aquela os estudiosos atuais espanhóis fazem referência a Ortega y Gasset, Julián Marías e Azubini, entre alguns pensadores do século XX, como base do pensamento perfeito. Sim, a Escola de Madrid, eu até cheguei a comentar com o Hugo também, né, sobre isso, super conhecedora, né, tem mestrado, doutorado lá. A Escola de Madrid, ela tem tudo a ver com o personalismo. Por mais que eles não se autodenominem, né, a gente vê que o pensamento deles tem tudo a ver com o personalismo. E o Ortega fala, né, justamente isso, da questão do homem-massa, né, e como que ele fica fácil, né, de ser manipulado, né, aí já seria no coletivismo, né, Ô, Nanda, e no, sim, não, estava me recordando aqui porque eu tô, volta e meia, eu estou folheando o Jardim das Aflições, eu fiz uma leitura rápida, depois eu retomei uma segunda leitura e estou revendo para fazer ainda de forma mais robusta a conexão e a conversa com o furo do alfinete. E tem uma parte que me fez lembrar, eu estava revendo essa noite, quando ele diz que o historicismo, né, ele entra como uma categoria para compreender as ações humanas no tempo e na história. Só que isso uhum, depois ele vai acabar descambando, né, numa espécie de idolatria do tempo, uma divinização do tempo, né? E aí vai se diluir a categoria do sujeito e do indivíduo. O problema muito sério que a gente acaba vendo quando tem esses movimentos, onde eu queria pontuar, é que cada tempo ele é o ambiente propício para gerar a sua filosofia, né? E esse movimento do personalista, o do personalismo, ele vem justamente como uma resposta, como tu mencionou, como esse antídoto, né? Para compreender essas mazelas, essa essa tendência mais acentuada para um lado ou para o outro, né? Diante de tudo isso que estava acontecendo, nós estamos entrando aí nos grandes conflitos mundiais, a sociedade, o mundo como um todo, né? Ele está dividido em caixas, né? Muito despersonalizada, acho que essa seria a palavra, né? Para poder dizer. E o sim. personalismo ele vem justamente nisso, né? Para situar o indivíduo diante de todo esse movimento que acaba tragando, né, essa não a individualidade, mas a pessoa, né? Porque quando a gente fala do indivíduo, a gente pode incorrer no individualismo, como tu mencionou, né? Ou quando fala da sociedade como um todo, o grupo, né? Eu lembro da faculdade que ele dizia, não, tem que fazer parte de um movimento. E aí quando a gente vai para o movimento, a gente acaba, é muito sedutor, na verdade, fazer parte de algo, né? E ali o indivíduo acaba, a pessoa, né, humana, ela acaba sendo diluída por uma causa, por um objetivo, ou pelos preceitos que regem, né, determinado tipo de movimento. E aí eu te perguntaria, Nanda, quer se complementar?
Sim, sim, pode perguntar. Tu já até mencionou, né, indiretamente, mas para as pessoas entenderem melhor isso, por que que o personalismo, então, ele surge como uma resposta tanto ao individualismo quanto ao coletivismo? Seria uma terceira via, né? Então, dialoga muito com a doutrina social da igreja, né? E não cai nos erros dos outros, né? Em relação ao homem, que vão acabar gerando, né, vários problemas de ordem social, econômica, psíquica também, se forem seguidos, né? Então, é aquilo, as ideias têm consequências. Então, quando alguém adentra uma corrente filosófica e acaba aderindo a um tipo de pensamento, né? Onde que aquilo pode chegar, né? Então, a gente vê que os caminhos não foram bons. Então, ele surge, o personalismo surge como justamente um, um remédio, né? Um antídoto para esses problemas que estavam acontecendo, sem negar a transcendência do homem, né? Então, a gente vê tanto no individualismo quanto no coletivismo, né, essa questão da falta também da relação do homem com Deus. E o personalismo, ele fala da relação do homem. Claro que tem vários pensadores, né, mas ele fala da relação do homem com o outro também, com a comunidade, que isso é importante. O individualismo, a pessoa também pode ficar isolada, né? Pode visar só o lucro, aquela questão utilitarista, né? A produtividade, né? Então, é o homem como um meio, né? Um meio de fazer dinheiro, sempre aquela questão de visar o lucro acima da pessoa, né? Então, quando a gente coloca o homem no centro novamente, não no centro no sentido, né, de tirar Deus do centro, não é isso. Isso é que é bem importante frisar, porque podem surgir algumas interpretações equivocadas, né? E também pode dialogar com um pensamento tomista, né? Então, a verdade é a adequação do intelecto à coisa, né? Ao objeto. A gente não precisa sair disso. A gente pode continuar aí, como continuaram Edith Stein, o Karol Wojtyla, né, São João Paulo II, o Jacques Maritain também, entre outros. Grandes pensadores que foram personalistas eram católicos ou católicos convertidos, né? Isso é importante também a gente enfatizar. Nanda, a gente trabalha também na área como terapeuta, né? Eu também sou terapeuta e a gente tem visto recentemente um movimento de despersonalização do indivíduo, né? Diante da pessoa, né? Diante Sim. desse movimento de alta performance, reels, likes, a presença, o posicionamento nas redes, como se essa vitrine chamada mundo digital, ela representasse essa essência mais profunda dessa pessoa. Aí eu te pergunto, o que que o conceito moderno de pessoa e por que o que é o conceito, né, moderno de pessoa e por que que ele não se reduz à noção clássica lá da substância, né? O que que se ganha, o que se preserva com esse deslocamento em relação a essa realidade e como que essa pessoa era vista, né? Que o personalismo busca resgatar, mas ainda assim a gente enfrenta esse dilema sobre o que é ser moderno, essa pessoa moderna. Eu lembro de um filósofo, acho que era francês, chamado Bruno Latour, acho que é assim, Jamais Fomos Modernos, era o nome do livro dele. Então, quem é essa pessoa moderna, né? E qual a implicância desse deslocamento dessa pessoa moderna diante da sua compreensão junto ao personalismo? A gente já veio ali desde antes né? A gente já vê desde o nominalismo ali,
enfim, a gente vê uma distorção ali do conceito de verdade, né? Você tem o cogito, né, de, de Descartes, que já vai modificar o conceito da verdade. Então, assim, já, a gente já parte, né, começa ali a declinar nesse sentido, né? Começa Deus a sair do centro, né? A visão teocêntrica. Você tem o iluminismo, né? Você tem a ciência, você tem tudo que vai acontecendo, que não necessariamente precisaria, né, tirar Deus ali do centro, mas foi acontecendo isso, né? Você tem as revoluções todas, né? Desde da, do início ali do capitalismo, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, todas as revoluções que foram acontecendo, né, acabaram, né, mudando, né, a mentalidade do homem. Então a gente vê algo muito diluído, né? As pessoas foram fazendo assim um espantalho do que é a igreja hoje em dia. Assim, poucas pessoas sabem realmente que é o pensamento católico, o que não é o pensamento católico, né? Principalmente no Brasil, tem muito, né, sincretismo, né? A gente tem, enfim, depois a teologia da libertação, a gente tem teologia da prosperidade, né? A gente vai tendo vários problemas ali que vão acontecendo um enfraquecimento, né, do que seria o pensamento católico. A gente tem essa questão do relativismo moral também, um subjetivismo excessivo, né? O subjetivismo, ele é bom até certo ponto, né? Mas o problema é quando a verdade fica muito relativa. E aí, né, a gente tem que voltar ali aos antigos, né? A gente tem, né, São Tomás, que já trouxe Aristóteles, né, para a igreja, como o Chesterton dizia, e a gente tem que fazer esse movimento de voltar, né? E hoje em dia esses pensadores, né, maiores são, né, vistos assim muito en passant, né? Até a gente fazendo filosofia, a gente teve a oportunidade de ver autores contemporâneos, mas a gente acaba gostando mais dos antigos, um ou outro, né, como a Escola de Madrid, que a Leila está falando, né, é fantástico, é ótimo, mas a gente tem pensadores modernos que já vão cair numa degeneração, né, né, a gente já vai vendo outros problemas que vão surgindo, outras correntes, né? Bom, a gente vai ver o hedonismo, a gente vai ver niilismo, né? E a fuga do homem, né, da realidade, né? Então, isso vai gerando também dissonâncias cognitivas, né? Enfim, vários tipos de problema que a gente vai ver na terapia também acontecendo. Ô, Nanda, interessante que a gente costuma falar, na formação também se ouvia muito essa frase que eu fiz, né, de terapeutas: podemos negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade, né? Isso cobra um preço, né? E eu estou falando isso porque se fala muito hoje dessa liberdade, essa liberdade. Então, se para o individualismo a liberdade ela é autodeterminada, ele faz as suas próprias regras, vamos botar assim, né? O que seria essa liberdade? E no coletivismo ele entra em conformidade essa liberdade. A pergunta é como que o personalismo compreende a liberdade humana, né? Qual a diferença entre essa liberdade como escolha e a liberdade como essa autodeterminação? Aí a gente tem a questão da educação da vontade, né? Então, no individualismo, é muito comum a gente ver as pessoas partirem, né, como eu estava falando sobre fuga, né? Partirem para fugir da dor, do sofrimento, como se fosse algo terrível, né? Aquela questão da vida de aparência também.
né, do aburguesamento e farisaísmo também. E aí a gente vai entrar em vários assuntos também, né? A gente vê a teoria médica do René Girard, né? As pessoas querendo copiar modelos, né? Que hoje em dia estão em alta, né? As pessoas estão mostrando ali vidas burguesas perfeitas, né? Tem essas pessoas como modelos, ao invés de terem outros modelos, por exemplo, modelos como os Santos, ou pessoas que tiveram, né, biografias boas, realmente admiráveis, mas por algo que é só de aparência, né? A gente vê isso acontecendo bastante. Quando que, na verdade, o amor verdadeiro tem a ver com a liberdade, né? A gente não é católico, por exemplo, por uma imposição, né? A gente tem liberdade religiosa. Então, a gente escolhe, a gente tem essa liberdade de escolher e a disciplina, né, e a vontade também estão relacionadas a essa liberdade, né? Não seria uma liberdade para a desordem, né? Porque as pessoas confundem e vão partir mais para o hedonismo, por exemplo, vão fugir da dor e buscar o prazer, né? Não vão querer olhar para essa interioridade, né? Que tem a ver com o personalismo, que é olhar para si mesmo e para o outro também, para o eu em relação ao outro, né? Os pensadores vão divergir um pouquinho aí, mas alguns vão falar bastante sobre isso, sobre a alteridade também, né? E esse eu relacional. Então, a gente ama quem a gente conhece. Então, também esse movimento de buscar conhecer o outro, as pessoas às vezes estão muito fechadas em si. A gente vê isso mais em grandes metrópoles, né? Centros urbanos, né? As pessoas muito fechadas, muito desconfiadas por já terem passado por decepções e com uma visão também muito pessimista, né, muito negativa do ser humano e vivendo assim só para trabalhar, aí depois vão, né, se divertir, né, vão no lazer, que às vezes é totalmente desregrado, que vai ser, né, uma escolha ruim, que acham que seria uma liberdade, na verdade é uma escravidão, né? A pessoa fica escrava da vontade, da própria vontade fraca, né? Dos vícios, né? Das paixões desordenadas, né? Importante, né? É entender as categorias diante das escolhas do indivíduo. A vontade, ela é, como dizia o professor Olavo, né, a força mais poderosa do universo, né? Tanto que a adequação, a verdade é a adequação da inteligência à realidade, né? Então, tem que haver uma disposição, né, da pessoa se inclinar para isso, né? E direcionar com uma força, com essa potência, né, que existe no Sim, a seu interior. personalidade, né? Como dizia Goethe, né? Ô, Nanda, tu mencionou aí alguma coisa relacionada aos afetos. Não sei se poderia distinguir um pouco para as pessoas compreender, né, o papel da afetividade no personalismo, porque sentir não é algo secundário, mas construtivo da pessoa. E a gente, né, tem a inteligência, né? Que deve, assim, para estar ordenada, né? Tô falando pessoa ordenada, ela deve colocar em primeiro a inteligência, né? A razão, que é justamente como a gente vai se comunicar com Deus, né? Que tem a ver com a nossa transcendência também. Depois a vontade, né? Que a gente tem um apetite irascível, um apetite concupiscível, a gente deve buscar, né? Isso eu estou falando bem de uma maneira tomista de ver, né? Uma perspectiva tomista. E a gente tem a nossa afetividade, as emoções, né? Que a gente deve buscar ordenar de acordo com as virtudes também, né? Ver o que é vício, ver o que é virtude, né? Nas do homem, né? A gente saber discernir aquilo que é bom, o que é ruim, o que seria um afeto ordenado, né? Como seria amar verdadeiramente, e não uma dependência emocional, né? Uma codependência afetiva, né? Então, tem a ver com a liberdade também, né? A afetividade, ela
tem a ver com uma interioridade em diálogo com o outro, né? Com a alteridade. Então, Ô, Nanda, tem alguns autores hoje, sim. eu cortei a tua linha de raciocínio porque eu estava pensando aqui, desculpa, em contraposição àquela fala que se diz assim, a gente vê lá a máxima no Raul Seixas na música, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Repetindo Aleister Crowley, ou, por exemplo, nos movimentos de massa coletivista que diz, meu corpo, minhas regras, né? Eu digo isso porque o corpo ele tem uma parte importante dentro do personalismo, né? Inclusive o próprio Sim, João Paulo II, né? O Carol Wojtyla, ele tem a teologia do corpo, né? É dele, né? sim, perfeito. Então eu te pergunto, o que significa afirmar que o corpo ele é pessoal e que não temos um corpo, mas somos um corpo? Porque até eu mesmo já reproduzi isso várias vezes. Se, nós somos uma alma com um corpo tendo uma experiência sobrenatural. Isso se dilui às vezes no nosso horizonte, né? Quando a gente pensa, porque, por exemplo, para os gnósticos, né, eles têm aquela coisa do corpo, a matéria é má, né, o demiurgo, aquela coisa toda que nos abandonou, temos que escapar, temos que nos iniciar, né, buscar os segredos da transcendência e largar esse mundo, porque aqui não tem nada, nós fomos abandonados à própria sorte, sabe? Então, o corpo nessa relação, nessa concepção que o personalismo traz como um amálgama, né, um conjunto, uma integração do Sim, um próprio. composto, perfeito. Um composto, né? É corpo e alma. Então, a gente vê justamente na teologia do corpo essa integridade no ser humano como um todo, né? Que as pessoas estavam tendendo a fazer essa associação, né? Como se fosse. E isso acaba. As pessoas não têm uma compreensão exata do que seria a castidade, né? O que seria. Uma pessoa pode ser casada e ser casta, né? Diferente de ser celibatária, né? Então, assim, viver. Como seria, né? Viver com um olhar para o corpo do outro sem ser algo a ser usado, né? E até o próprio corpo também, não como algo somente como fonte de prazer, que também já seria uma fuga, né? Você vê as pessoas, isso sempre aconteceu, não é algo só da modernidade, né? Mas as pessoas dando corpos, né? Sem essa união, né? Que é fundamental a gente pensar no ser humano por inteiro, né? Nessa integridade, né? Entre corpo e alma. E como é difícil, né? Porque o apelo sensorial ele passa pelo corpo, né? Os sentidos, né? De como ele Sim, ele adula, ele chama, né? Seduz, né? Porque não é o ouvido, é o olhar, né? É o é, olfato, por que não? Então eu digo que não sou eu que digo, na verdade, né? Mas isso aí já foi constatado por outras pessoas sérias, né? Ao longo de se debruçar para compreender o ser humano de que viver pelas sensações é como quem vive semelhante a um animal, né, na realidade, né? Porque o afeto, ele precisa estar ordenado pelo reto juízo, né, diante daquilo que a gente busca, né? Ah, até é interessante que a gente está falando do corpo, e eu estava me lembrando aqui, não sei se faz sentido, para quem é cristão e crê, católico em Cristo, né? Quando ele ressuscita no corpo, né? O corpo ressurreto, né? O seu corpo. Então, o corpo não foi abandonado. O professor Olavo dizia, né? Um corpo sem alma, ele é um defunto, né? E uma alma sem corpo é um fantasma, né? Ou seja, sim. existe, né, essa integração, né, essa complementariedade, né? Então, eu te pergunto ainda, indo um pouco mais para essa questão da comunidade, porque se o indivíduo ele se isola, né, criando esse individualismo exacerbado, né, que eu faço o meu mundo, as minhas regras, eu vou adiante na velocidade que me convém, porque eu vejo a realidade, eu dou sentido a ela, né? Por outro lado, né, também tem essa situação que a pessoa faz parte de um movimento e a todo e qualquer custo ela acaba sacrificando a si mesmo, né, diante desse movimento.
E aí tem o sim. papel da comunidade, como tu tinha mencionado ali brevemente, dentro do personalismo, né? Como o personalismo entende a relação entre a pessoa e a comunidade? De que modo é possível doar-se sem perder a própria identidade? Com consciência moral, com responsabilidade, né? E a questão do serviço, da vocação também, né? Então, isso é bem falado no personalismo. A Outro questão dia, da consciência é muito importante. outro dia eu estava conversando com um conhecido meu e ele estava meio bravo, esbravejando, porque assim, não adianta, eu quero ensinar as pessoas, elas não querem aprender. Ele é um profissional na área mecânica. E eu disse para ele, bom, cara, o teu dom, cara, é para servir, né? Onde tu tá e quem está disposto a buscar, né? Agora, tu querer empurrar isso para as pessoas, né? Também eu acho que é um pouco até imaturo ou egoísta, não sei da tua parte, tu quer fazer valer. Então, tu tens que analisar onde é que tu estás e perceber qual é a motivação por detrás daquilo que tu faz. É claro, todo mundo tem um dom, tem um talento, né? E, às vezes isso não é tão evidente, mas está ali inerente à pessoa, né? Porque não há ser humano, aí onde vem a questão da dignidade natural também, né? Todo mundo tem a sua dignidade natural, mas existe um outro aspecto que é essa dignidade moral, né? Que é essa busca, esse esforço, esse ímpeto, né? De buscar intencionalmente se compreender e se situar diante dessa realidade, né? Da pessoa, que não é nem o indivíduo ali isolado e nem aquele que está totalmente entregue a uma comunidade, mas ele consegue realizar esse diálogo, né? Ele sabe quem ele é, né? Exato, Olha para perfeito. o outro, eu acho que era o Martin Buber, eu até nem li, eu tenho na biblioteca ali, eu comprei um tempo atrás, deixei guardado. Uma vez o professor Olavo criticou, ele falou umas coisas dele, eu deixei ali stand-by. Assim, não, dá mais para frente, quando eu ficar mais robustinho, eu vou lá ler o que o Martin Buber diz. Ele também é um personalista, né? Ele fala a relação Uhum. do eu e tu, o outro, Sim, né? Então, eu reitero a questão, Nanda, porque o personalismo ele afirma que nenhuma técnica substitui o encontro entre as pessoas, né? O que sim, isso diz sobre os limites das abordagens tecnicistas, por exemplo, na terapia e na educação? A gente vê muito isso, né? sim. Mas a Jung, por exemplo, falava, quando estiver diante de uma alma humana, seja também apenas uma alma humana, né? Então, assim, por mais que a gente tenha técnicas e tudo, a gente deve sempre pensar na pessoa, em primeiro lugar, né? A gente vê alguns profissionais que ficam, assim, com um fetiche com determinada técnica, né? Ou tratam só o sintoma, né? Não tem a visão do homem integral, né? Hoje em dia a gente já tem terapeutas integrativos, médicos integrativos, vários profissionais, né, que têm essa visão, né, mais integral, e isso é bem interessante, tem a ver, está alinhado também com o personalismo, né? Então, seria essa interioridade bem trabalhada, né, que tem a ver com conhecimento de si mesmo, né, mas também se voltar para o outro, né, para o conhecimento do outro, para empatia, né, de Stein fala da empatia também, de buscar compreender o que o outro está passando, as dores do outro, né, desse olhar mais sensível, mais amoroso, né, isso é bem importante, que as pessoas muitas vezes ficam, né, centradas em si, né, e acabam, ou assim, com essas ideologias também, né, ficam pensando mais nisso, mas assim, na hora de estar ali com o outro, onde oferecer nem que seja a presença, né, para o outro, a pessoa não está ali. Mesmo que esteja fisicamente, ela não põe o coração ali, né? Importante. E aí eu te pergunto, não é a última questão, porque eu botei aqui dois pontos que, na verdade, vão buscar sintetizar um pouco daquilo que a gente falou, até porque, para quem está chegando agora e está nos acompanhando, a gente buscou
construir em conjunto essa proposta. Eu desconhecia o termo, conhecia alguns pensadores dentro dessa abordagem, eu não sabia que tinha esse nome. Aí a Nanda perguntou, eu disse, bom, mano, eu desconheço, eu vou ver o que é isso aqui. Daí ela começou a compartilhar alguns Eu estou materiais engatinhando também, estou gostando bastante. e até eu digo isso porque o personalismo ele se abre para a transcendência, né? E as questões últimas do sentido da vida. É possível Exato. falar, é possível falar de pessoa sem falar de Deus? Para mim, não. Né? Se nós somos criaturas, né? Então a gente veio dele, né? E tem a centelha divina dentro de nós, né? Isso também é uma dimensão, essa é uma dimensão importante também, né? De pensar não em mérito próprio só, né? Como se vê no individualismo também vai ter aquela questão, né, de, né, se autoexaltar e tal, e a gente, com essa visão mais cristã, católica, a gente vai pensar que Deus também age através da gente, que nós, como criaturas, temos a graça de Deus agindo através de nós. Ô, Nanda, quando eu falo de Deus, assim, né, não é que eu não fico incomodado, é porque todo mundo já passou por algum momento de revolta, né, em relação à transcendência, né? Se Deus existe, por que a maldade no mundo, a mazela? Isso aí tem uma discussão que é milenar já, né, sobre isso, né? A gente não vai resolver aqui numa conversa, mas é só uma observação, porque eu tenho um desejo, e eu peguei um pouco disso do que está lá dentro do Jardim das Aflições, em estudar o ateísmo comparado, né? A gente tem as religiões comparadas. E até estou pensando em fazer uma live assim, sozinho, ou talvez algum convidado que consiga me ajudar, me auxiliar a falar sobre o tema. Todo ateu é ateu do Deus dos seus pais, né? Eu estou dizendo isso porque o ateísmo ele conversa com o individualismo, né? E hoje tem uma Sim. lombra muito forte, acentuada de internet aí, tem um japonês ali, brasileiro, brasileirado, que tem milhões de seguidores lá, e o cara fala com uma eloquência, dá de ver umas coisas nele estranhas, tem uma outra moça lá também bem simpática na abordagem, mas é eloquente, né, na argumentação, na sofisticação, e dá de perceber que há uma conversa com esse individualismo, né, porque o Hawking lá escrevia Deus, um delírio, né, o Stephen Hawking, né, e eu não quero entrar nessa coisa porque eu já falei com o professor André Assi Barreto no início do ano, o ateísmo como dogma, né, porque ele acaba, sem se dar conta, se transformando num dogmatismo, né. Ele diz que não existe a verdade, E mas no coletivismo também, né? Porque acaba que eles, né, colocam o Estado como Deus, né? Que é terrível. o professor também ele falava sobre isso, o André Assi Barreto, né, sobre a politização da vida, né? Quando a vida se torna um ato político, a pessoa perde o referente, né, diante dessa transcendência, né? Porque tu não tem para quem prestar a conta, né? O professor lá falava sobre a mentalidade revolucionária, né? O indivíduo se arroga o direito de estar fora de todo o movimento histórico e julgá-la, né? E não tem conta para prestar para ninguém, né? É simplesmente um movimento, né? Então, é, a diluição de Deus no horizonte é a discussão dos ateus aí, né? Que gostam de pegar essa parte. Para ser moral, precisa ter Deus. E eu estava lendo alguma coisa do material que tu compartilhou comigo, que a ideia moral, ela existe de forma em ato, potência, em possibilidade dentro do ser humano, indiferente à cultura, né? Porque está lá, é engendrado, né? Se existe uma coisa que nos faz a imagem e semelhança desse criador, né? E aí eu gosto muito do filme Advogado do Diabo, no diálogo do Keanu Reeves e do Al Pacino, que daí o Al Pacino está tentando convencer o Keanu Reeves que o advogado, né? Que Deus seria um sádico, né? Que Deus fez tudo as coisas como fez, olhe, mas não toque, contemple, mas não prove, como se tudo fosse proibido, por assim dizer. E comigo, eu sou fã do ser humano, ele fala, né? Eu sou o primeiro humanista da história, ele fala, né? Então eu estou dizendo isso porque tanto no individualismo quanto no coletivismo, alguém ocupa o lugar dessa transcendência, né? Sim,
Sim, a gente tem justamente esse deslocamento, né, de Deus, né? Então é bem importante entender aquilo que eu estava falando no começo, e quando a gente fala da pessoa como centro, a gente não está falando de antropocentrismo. A gente não está falando sobre isso. Alguns pensadores podem até caminhar um pouquinho para aí, porque eles vão ter influência de alguns autores, mas a gente está falando da pessoa como centro no sentido, né, de não colocar, né, outra coisa no lugar, tipo, servir um movimento, né, ou a questão utilitarista no individualismo, né, de sempre pensar em lucro, né, de materialismo, de pessoas serem usadas também por grandes empresários, enfim. Então, acaba que o dinheiro vira, né, o principal ali, vira o Deus, né? Então, também tem essa questão da visão de Deus ser distorcida, né? Nessas duas outras formas de pensar ou filosofias, né? Aí a gente vai para esse bônus, vamos botar assim, né? Porque o personalismo ele vem, ele surge como uma resposta para compreender, né, as grandes crises do século XX ali, né? Guerras mundiais, totalitarismos, o próprio cientificismo e a falência das grandes ideologias, né? Elas acabam criando solo histórico para o surgimento do personalismo como resposta antropológica e cultural. E aí a pergunta é: em que sentido o personalismo não nasce do conforto acadêmico, mas do colapso da ideia moderna de homem, né? E a gente pode ver que todos esses regimes totalitários nasceram, né, de filósofos, né? Então, de pensamentos nasceram, vão ter correntes filosóficas que vão chegar ali e que vão dialogar com eles, né? Então, a gente já partindo do ponto da pessoa como fim em si mesma, não no sentido de não no sentido de falta de transcendência, né? Mas no sentido dela não servir a uma causa, ela não servir para um movimento tal, ter uma outra função que não seja, né, a gente pensa na alma humana, né? Que cada alma humana é única, né? Nessa dignidade da pessoa, isso é bem importante. Muito bem. E aí, o papel do Emmanuel Monnier, né, na gênese desse personalismo, e porque o Juan Manuel Burgos ele vai além do Monnier para compreender o personalismo como filosofia estruturada, para entender, porque é francês esse Emmanuel Monnier, né? Uhum. E ali dá Sim. o pontapé, vamos colocar dessa forma, se fosse situar historicamente o personalismo. E aí vem o Juan Manuel Burgos. Ele vai um pouco além da abordagem do Monnier como filosofia. A pergunta é: o que se perde e o que se ganha ao passar de uma atitude militante para uma elaboração filosófica sistemática, né? Porque ele tem todo um ordenamento ali, uma organização, né? Diante dessa filosofia, o Manuel Burgos. Aí a gente está vendo um aspecto mais filosófico, né? A gente vai ter uma diferença entre um pensador e outro. Então, cada um vai. A gente não tem um discurso homogêneo entre eles, né? São pessoas diferentes, né? Locais diferentes, contextos diferentes, indivíduos diferentes e circunstâncias diferentes. Então, a gente tem que pegar cada um deles e estudar e ver o que a gente tem mais interesse, né? Então, para mim, essa relação do homem com o outro,
né? E também essa questão que você colocou, né, de Deus em nós, né? A graça divina também, e da relação do homem com o outro, com a comunidade, né? É bem, bem importante Eu estava lembrando ser aqui a, refletida. sobre a questão, o professor Lavo tem um livro, né, Consciência da Imortalidade da Alma, ah, e lá ele está fazendo esse diálogo para trazer essa compreensão de onde está a raiz da imortalidade da alma, né? Está na compreensão e no reconhecimento da eternidade presente na pessoa, né? Elemento Uhum, da eternidade presente na pessoa. perfeito. Sim. Até eu gosto muito porque uma vez quando eu fiz uma escola em Porto Velho, era uma escola de etnolinguística, e aí tinha que fazer um artigo, e a base do artigo era um trecho lá do livro, não sei se eu acho que é Eclesiastes, eu acho que é. Fala assim, ó, e Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, esse desejo ele foi colocado em uma certa medida, em uma proporção dentro da gente, né? A gente vai dar voz para isso, né? O Tarde Te Amei lá do Santo Agostinho, o que é que é? Era o reverb, né? Desse chamamento, né? De dentro para fora. Até que ele se volta para dentro e, bom, achei que estava lá, mas estava dentro de mim esse tempo todo, eu não sabia onde é que estava, tateando no escuro, né? Então, por um lado, só para reiterar, e eu queria passar as considerações, Nana, te agradecer, Uhum. se tu pudesse, Ah, além de deixar alguma sugestão, ali vai deixar também aqui ao longo da semana materiais que possam auxiliar quem ficou interessado no tema, né? Não deixe de acompanhar a Nanda. O teu Instagram é Nanda Lisboa, underline? Nanda Marques Lisboa, arroba Nanda Marques Lisboa. Tudo junto, né? Nanda É, Marques com S, né? Lisboa. isso. Não deixe de acompanhar E, também a Nanda, ela sempre posta muitos conteúdos muito bons, além dessa área imagina, obrigada. da terapia, ela também fala sobre neurociência, desenvolvimento humano. Ah, a Leila está aqui, obrigado, Leila. Leila, pô, bicho, brincadeira. Então, Podemos pensar no ela que desvio está de uma. participando aqui, Ela está para perguntando aqui, ajudar a gente. podemos pensar no desvio de uma vida personal, naqueles que estão vivendo um simulacro de religião, e uma forma pessoal de simulação de religioso, já que usando para se promover na sociedade. Boa, é uma pergunta, né, professora Leila? Sim, total. Porque tem muita gente, né, vivendo vida de aparência, né? Como os fariseus faziam, né? Enfim, isso acontece muito e as pessoas copiam esses modelos, né? Isso que é o pior. Então, a gente vive nesses tempos de internet. Aliás, a gente estava até falando sobre aquele autor da Sociedade do Cansaço, né? E também a gente tem como trazer para o momento atual essa questão de Instagram, internet, né? De cada tempo vai ter seus problemas, né? Suas dificuldades. As pessoas estão com dificuldade também de relacionamento. A gente vê, né, até homens, né, com ressentimento com mulheres, né? O que aconteceu, né, depois do feminismo, né? E a Leila está querendo fazer uma pergunta. Não, ela só reiterou ali, ela disse que era Ah, uma não, foi pergunta uma que ela. pergunta, entendi. E a outra coisa que eu ia falar, a, o conceito, a definição, né, de amor em Santo Tomás, né? O amor seria o desejo de eternidade do outro. Eu acho, nossa, uma definição perfeita, assim, é a mais bela definição que tem, né? Não é uma coisa, né, de aparentar, de estar com outro, né, um casamento de aparência que é algo que é como se fosse um castelo de areia, um castelo de cartas, né, para desmoronar ali, porque não sustenta, né, que vai durar durante um tempo, mas com o passar dos anos, né, se a pessoa não tiver esse, essa visão de transcendência, né, de querer a eternidade do outro, né, até mais do que a própria vida, né, tem a questão de dar a vida pelo outro também, a visão de sacrifício, né?
É algo muito, muito cristão, muito profundo, muito bonito isso, ser refletido. Eu não sei se eu posso complementar aqui a resposta que a professora fez para ti, tu trouxe ali, muito bem pontuado, né? Ela está falando aqui, perguntando, podemos pensar no desvio de uma vida personal, naqueles que estão vivendo um simulacro de religião e uma forma pessoal de simulação de religioso, já que usando para se promover na sociedade. Justamente, até é interessante que me fez lembrar uma situação. Aconteceu um evento aqui na minha cidade um tempo atrás, mas tem um texto que eu gosto muito lá de Ezequiel, que é na Bíblia, no Antigo Testamento, né? O contexto mais ou menos era assim, ó. Deus tinha levantado o profeta para ir lá repreender os pastores lá, os que cuidavam do templo e tinha uma missão lá. Então, o texto é o seguinte, ele vai lá, levanta o profeta, ele vai lá e fala assim para eles, ó. Ai de vós que apacentais as ovelhas para si mesmo, comeis a gordura e a lã delas, tosquiasse ela, a fraca não fortalecesse, a doente não tratasse, a desgarrada não fosse buscar. Então, por não houver quem cuidasse delas, eu vou suscitar homens e mulheres, ele não fala de mulheres, mas ele fala de pessoas ali, né, que vão apacentar elas segundo o meu cuidado. É igual tu pegar, por exemplo, a tal da teologia da prosperidade, quando se utiliza de um texto bíblico lá de Malaquias 3:10, que fala assim, né, se não trouxeres o tesouro à casa do Senhor, eu vou repreender, não vou enviar o gafanhoto, a peste, ele vai dando um monte de características ali, né? Só que esse texto, ele está fora do contexto para fazer a pressão mercadológica dentro dessa teologia da prosperidade, porque esse texto se refere ao sacerdote, que tinha o papel de cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles estavam roubando o dinheiro do órfão, da viúva e do estrangeiro. É para eles esse texto, não para as pessoas que levavam ao templo as ofertas. Isso se utiliza hoje, e já ouvi isso, né? Manda lá, traz o dinheiro, né? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir as portas do céu. Claro, a gente está falando de caridade, né? É outra coisa, né, Nanda? Então, dentro desse simulacro, às vezes está o quê? Tinha texto, vídeo aí de bastidor, de pastor ensinando a, a tirar dinheiro do povo, a fazer o apelo emocional, por exemplo, né? E aí tem também a aparência de piedade. Eu estava me lembrando esses dias que Jesus conta duas situações de que dois homens foram ao templo. Um levantava a cabeça aos céus e dissesse, não, este homem é um pecador, nananana, e eu não sei o quê. E o outro não tinha nem coragem de levantar a cabeça aos céus para dizer, por minha culpa, por minha tão grande culpa, né? E aí Jesus conta e complementa que quem saiu justificado de lá não foi o homem que se exaltou e mostrou que ia ao templo e tudo mais, se exaltava diante da sua aparente religiosidade. Isso que a Leila está falando, né? Mas aquele que internamente reconhece a sua pobreza, por assim dizer, né? O vermezinho de Jacó, né? Pobre, nu, miserável, homem que sou, né? Quem me libertará desse corpo corruptível, né? Então, não sei se complementa o que a Leila fala, porque a aparência de piedade também é um texto lá de Timóteo, que São Paulo apóstolo está exortando o Timóteo de que haveria um tempo que as pessoas seriam amantes de si, olha só, né? Ingratas, irreverentes, desobedientes aos pais, tendo aparência de piedade, né? E negando o poder a quem lhe é devido, ou seja, parece que atribui a Deus algo, quando na realidade atribui a si mesmo, né? Sim. E também tem a ver com o narcisismo, né? Tem bastante essa cultura do narcisismo, né? De ficar alimentando essa popularidade, né? E, assim, às vezes a pessoa é uma coisa ali e, na verdade, é outra, né? Aquele ditado popular, né? Por fora, a bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Então, são os lobos em pele de cordeiro também, né? A gente pode usar para falar de uma forma mais popular, mas a gente vê muito isso, né? Aqui no Instagram, tanto na bolha católica quanto no pessoal protestante, a gente vê muito, né? O povo arrotando virtudes ali e vendendo cursos, né? Se colocando numa posição assim de superioridade, assim, como se quisessem ser admirados, santos e tal, estão caindo ali numa
uma soberba lascada, então se achando ali a última Coca-Cola do deserto, né? O negócio não é por aí, né? Então, tem a questão do marketing também, é bem interessante a gente pensar, né? Dessa imagem falsa, né? Que querem fazer da pessoa bem-sucedida, né? E muito virtuosa e tal, e a gente vai ver aquela pessoa já está com bem mais problema do que as pessoas que estão comprando os cursos, né? Que às vezes estão uma vontade de melhorar, né? E aquelas pessoas acham que, às vezes acreditam até na própria mentira, né? Acreditam que são exemplos a serem seguidos e tal, que ele cria um falso eu. Isso é bem do narcisista, né? Típico do narcisista. Olha, ele escreveu aqui. Muito bem exemplificado. Esse falseamento leva a pessoa a ser um destaque para as massas e distante da sua pessoa, exatamente. Da sua persona, exatamente. Não sei se tu lembra, Nanda, o Al Pacino, quando começa a falar lá com o Keanu Reeves, no Advogado Diabo, ele fala, soberba, meu pecado preferido, ele fala. Né? Que é a desobediência, né? Que Lúcifer, né, queria ser como Deus, né? Então, quando o homem acha que não precisa de Deus, né, que ele se basta, né, que isso tem a ver com o individualismo, então cai nisso também muito facilmente, né? Claro que em graus diferentes, né? Mas, né, o pecado original ali vai ser, né, o pai de todos os outros, né? Todos os outros vão decorrer dele. Ô, Nanda, e ó, o Augusto chegou aqui. Augusto. Boa noite, Boa Augusto. noite, Augusto. Não sei se pode fazer as considerações finais a partir disso que eu vou falar, né? Fica à vontade para falar, tá? Ah, o escândalo do mundo ainda é Cristo, né? Porque se o personalismo ele é um antídoto para se pensar e se colocar as coisas no seu devido lugar, né? Voltar à ordem, né, do ser, por assim dizer, né? Por que, que o mundo ainda receia em olhar para o Cristo e quem olha busca tirar uma lasquinha dele, né? Até os comunistas dizem que Jesus era comunista, né? Até o pessoal de outros Boa movimentos noite, Augusto. tentam tirar alguma lasquinha, porque no Cristo está manifesto tudo que diz respeito ao que o personalismo também aponta, ainda que de forma fragmentada nas suas diversas concepções e abordagens para entender. Seja compreendendo quem é a pessoa na sua integralidade, seja a sua inserção desta comunidade sem se diluir nesse coletivismo, né? Ele também faz cair por terra o individualismo e ele consegue deixar num patamar claro, de forma didática, que tudo se resume a isso, né? Amar a Deus e servir as pessoas. Né? Sim, e é importante também o cultivo dessa interioridade, né, dessa vida interior, né, da gente fazer exame de consciência, né, da gente ter responsabilidade, né, não é uma liberdade como preconizam, no sentido de fazer o que se quer, né, sem pensar nas consequências, né, ter uma responsabilidade consigo e com os outros, né? Isso é bem importante. E a gente nunca deve perder de vista essa dignidade da pessoa. O principal é a gente pensar em cada pessoa como única, né? Também não colocar assim que a gente vê hoje em dia esse pessoal querendo vender curso e colocando, ou esses movimentos também, colocando, as mulheres querem isso, os homens querem esse pensamento ou de classes também, né? Como se fosse assim, aí colocam assim um ente abstrato e querem tal coisa, querem, não sei o quê. E às vezes pesquisas que, né, tiraram de não sei onde, né? A gente não tem como comprovar aquilo, e colocam aquilo como se fosse científico, né? Como se fosse algo ali certo. Isso acaba gerando também uma visão muito negativa do outro, né? As pessoas estão com essa dificuldade, não sei se você percebe isso em terapia, no consultório e tal, de se relacionar, porque ela já vem com aquilo pronto, né? Então, assim, por exemplo, a visão do que é a mulher.
Aí, lógico, isso vai variar de uma pessoa para outra, mas tem uns que vão ver a mulher de uma forma melhor, outros vão ver da melhor, como se ela tivesse intenções melhores, tem alguns que vão pensar já, né, não vão ver aquela pessoa que está ali, né? Então, a perda disso, né, do conhecimento do outro, como é que a gente ama sem conhecer? Né? Não dá, né? Como o Santo Agostinho dizia. Eu até, num dia desses, tive um problema em relação a isso, porque a pessoa veio me questionar isso. Ela era um homem, né? Dizia que já tinha uma mulher que ele não conhecia ainda, mas e uma família a quem ele já amava. Eu falei, não, peraí, você está fantasiando, né? Você está criando uma fantasia na sua cabeça de algo, né? Então, assim, às vezes são coisas bonitas de se dizer, né? Mas como é que a gente ama quem a gente não conhece? Então, né, Deus, é claro que a gente nunca vai conhecer totalmente. Deus vai se revelando, né, aos poucos. A gente tem as revelações, a gente tem também através da oração um contato com Deus, né? Através da Eucaristia, né, nos sacramentos, né, na missa, enfim. A gente tem como ter um contato, mas Deus se revela até certo ponto a gente, né? Acho que a gente só vai conhecer a face de Deus quando a gente, né, partir para outra vida, né? Mas é uma vida inteira, busca. Não sei se deu para me ouvir. Não, começou a Deixar turma aí, aqui. a orquestra aí começou a tocar. Ô, Nanda. Ah, bom, eu agradeço, Nanda, a tua participação, porque esse tema para o furo do alfinete também ele é importante, né? Aponta uma direção para as pessoas não tatear no escuro, né? Já tem gente que se debruçou para trazer trazer o foco, né? Novamente para essa dignidade da pessoa humana, né? Distinguindo as coisas. Claro, vai ter alguns autores, alguns pensadores que vão chamar atenção para determinados aspectos, Uhum. mas ao cabo e ao fim o que se sobressai dentro do personalismo é essa questão de que a pessoa ela tem a sua dignidade, né? E aí Sim. a luz, por exemplo, do que a Nanda já mencionou aqui no decorrer da live, né? Por exemplo, Carol e Wojtyla, né? A gente vai ter esse aspecto católico, cristocêntrico, né? Na hora de olhar para essa pessoa, né? Ele aponta para essa direção, né? Outros autores podem até beirar um pouco mais humanista, né? Por assim dizer, né? Que às vezes pode até confundir e dar a entender que é o indivíduo, né? Por ele mesmo, né? O outro, Uhum. o coletivo, então. Mas o personalismo, em suma, ele busca integrar a pessoa dentro da realidade, mostrando que ela tem a sua dignidade. É isso? Quer fazer agora? Parou aí o barulho da turma aí, mas da É, orquestra? Se tem uma mensagem aqui do Augusto, um comentário. No Antigo Testamento se vê apenas a sombra de Deus. Após a vida de Cristo, podemos contemplar a sua face. Sim, a gente com a vinda de Cristo, né, enfim, muda totalmente, né? A gente tem a nova aliança, né? A gente tem o Cristo vindo como o Verbo encarnado, né? Um novo Adão, e Nossa Senhora como a nova Eva, né? É importante também entender esse aspecto que falta, né, na visão protestante, né, que tem a ver também com assim, a retirada de Nossa Senhora ali do altar, tem muitas vezes, é interessante também uma indicação, o livro da Débora Luciano, né, Autópsia do Feminismo. Então, se a gente for pensar no que aconteceu com a visão da mulher e o movimento feminista durante todas as fases, durante todos esses séculos, esse tempo todo, ela foi tirada do altar de modelo feminino, né, e substituída por mulher de aparência, né.
Então, pessoas querendo copiar isso que a Leila colocou também, né? Vendo uma vida de aparência, de uma coisa burguesa, né? De aparentar, ao invés de ser, se preocupando mais com a aparência do que com a verdade, né? Então, tem a perda da verdade. Então, Cristo trouxe para a gente essa possibilidade de redenção, de reconciliação com Deus, né? Então a gente contempla, eu acho que eu creio que a contemplação maior vai ser, né, depois, né, na outra vida, né? Mas a gente já pôde, né, com a vinda de Cristo, essa possibilidade de reconciliação com Deus, né, de uma proximidade pela redenção, né? Muito bom. Eu acho que o que o Augusto está mencionando é a fala de Cristo, quando ele diz assim, ó, quem vê a mim vê ao Pai. Eu acho que deve ser isso que ele está se referindo. Cristo fala em algum momento, né? Sim, exatamente. É, A questão do homem, então, que pegou os nossos pecados que nos separavam de Deus, né? Então, também através da Eucaristia, a gente, e da confissão, enfim, a gente tem com os sacramentos, a gente tem essa possibilidade de reconciliação com Deus, né? é isso aí. Nanda, eu agradeço a tua presença, né, Ah, eu que ainda, agradeço, foi um né? prazer, viu? A gente fez aqui, né, uma live mais de caráter introdutório, tá? A gente está ainda conhecendo, né, o tema, né? Aqui no Brasil é pouquíssimo falado e tem muito a aprofundar e conhecer. Infelizmente, né, não tem muito isso no meio acadêmico. Teve, eu acho que um curso há pouco tempo na FASBAN, acho que é Faculdade de São Magno, se eu não me engano, mas foi apenas um curso, né? Seria bom se tivesse, fica a ideia aí, né, para quem for desse meio, né, de repente fazer, quem sabe, né, uma pós-graduação, um outro curso de extensão, ou alguma coisa, né, para que as pessoas possam conhecer melhor o personalismo. A gente também falou aqui já da Associação Espanhola, né? Tem aqui no Instagram esses autores que a gente traz, né, referências bibliográficas para quem quiser, né, pesquisar mais e ler. Né. Tem muito material, tem muita coisa ainda a ser dita, né? A gente quis fazer mais uma introdução mesmo para que as pessoas conheçam o personalismo, que saibam que ele existe, né? Porque Ô, senão, Nanda, sabe o que é que eu vou acho que você fazer? quer seguir, né? O que é que eu vou fazer para facilitar? Aquele material que tu me mandou, eu vou abrir lá dentro do meu Drive e vou botar um link lá no Linktree, para quem quiser Ah, baixar aquele ótimo. material, fica mais fácil, né? Ótimo. Aí, enquanto a gente for estudando também, a gente vai, né, trazendo mais material, mais referências bibliográficas e, né, enfim, quem tiver interesse pode, pode... Tem alguns livros que a gente só vai conseguir, né, em PDF, ou tem alguns que só tem lá fora, enfim, tem outros idiomas, mas tem coisa aqui no Brasil que dá para a gente ver, como esse do Juan Manuel Burgos, né, que é a Introdução ao Personalismo, né, que foi o livro base, assim, que a gente fazer essa live, mas, né, bem no início ainda que a gente está. Então, tem Tá bom? muitos autores, né, e a gente tem uma longa estrada aí pela frente. É isso, pessoal. Mas Agradeço. obrigada, obrigada a todos também que... Ah, obrigada, Augusto. Obrigada, Leila. Obrigada, Augusto. O Hugo também. Todo mundo que assistiu a gente e que vai assistir futuramente também. É isso, agradeço aos costureiros e costureiras da alma, Augusto, Valderes, a Gracinha, que entrou aqui agora no final, Luiz Felipe, a professora Leila pelas contribuições também, obrigado, professora, a psicóloga Kenny Welter. Não deixe de acompanhar também a Nanda no seu Instagram, é @NandaMarquesLisboa, né? Lá ela também
produz conteúdo relacionado ao que ela desenvolve na área da terapia, na área de neurociência e desenvolvimento humano e filosofia também. Nanda, muito obrigado a todos aí. Obrigada a você, Hugo. E Uma ótima... acompanha também sempre o trabalho do Hugo, tem sempre entrevistas, lives, né, interessantes, textos riquíssimos, enfim, muita coisa boa para a gente acompanhar. Nos próximos dias aí, para quem está nos assistindo, voltar a produzir Obrigada. o conteúdo. Na semana que vem, a Maikele também, um abraço, Maikele. Na semana que vem, vou estar aqui com o professor Xará da Nanda, aí, Rafael Marques, professor lá do Instituto Britânico de Psicanálise, eu acho que é a Associação Britânica de Psicanálise. O professor Rafael, lá do canal, esqueci o nome agora, que ele tem um canal onde traz um pessoal lá fera também. E é isso, então. Obrigado a todos, uma ótima semana e fique com Deus. Obrigado, Nanda. Ótima semana para todos. Obrigada a vocês. Valeu. Tchau. Tchau, Bom, tchau. fica com Deus.